Neste vídeo, nós vamos construir uma fonte de bancada de um jeito muito simples. Eu nunca quis trazer esse tipo de coisa para o canal. Eu acho meio como se estivesse roubando no jogo, né? A gente não vai construir nenhum circuito, nós simplesmente vamos integrar alguns circuitos prontos de mercado para fazer uma fonte de bancada. No meu caso, 24 volts, 10 amperes, mas ela poderia ser quase perto de 15 amperes aí. Mas eu construí ela para usar ela no máximo a 5. Tá? É uma opção minha, eu acabei exagerando exatamente para poder ter sobra de capacidade. E eu vou usar basicamente um regulador de tensão, na verdade não é bem esse, é bem similar, né? Mas um 4016, que a gente já usou aqui, um XL4016, e aí de vez eu comprei, tinha um módulo aqui em casa, eu resolvi usar o módulo dele. Ou seja, eu não vou construir o circuito do 4016, eu vou usar um circuito pronto. Então esse é um circuito que me permite uma entrada de até 40 volts, mas, como eu disse, não é essa a minha intenção agora. Eu quero algo então de 24 volts. Então, para poder fazer uma entrada DC nele, o que eu fiz? Eu comprei uma fontezinha chaveada 24 volts. E minha intenção era uma fonte 24 volts 5 amperes, que é o que eu quero usar. Mas na hora de comprar eu fui ver que uma de 10 amperes é quase o mesmo preço e uma de 15 amperes que eu achei numa promoção era basicamente o mesmo preço também. Então eu comprei uma fonte 24 volts 15 amperes, mas a minha intenção é usar 5. A ideia é sobrar mesmo. Eu não sei se já vou ter publicado um vídeo falando um pouco dessa fonte. Vejam que ela é bem vagabunda, e é mesmo. Inclusive eu mostro ela por dentro, comparando com uma de boa qualidade. Mas não tem problema, porque a gente precisa, ela vai ser mais do que o suficiente. Bom, atrelado a isso, é claro, eu vou fazer a ligação de um voltímetro amperímetro e potenciômetros, etc. O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou tirar os dois trípodes e vou substituir por potenciômetros. E vou colocar isso dentro de um gabinete, uma ligação de energia. É isso. Então, nada mais é do que essa ligação. Vamos olhar aí na tela como fica esta ligação e depois eu mostro o projeto montado dentro de um gabinete que eu quis montar, que é bem fino. Eu tinha aqui um switch antigo de sucata eletrônica, então eu vou usar este gabinete porque é um gabinete bem fino, bem largo e eu acho que cabe bem dentro da minha bancada. Bom pessoal, então esse aqui é o resultado, ainda não final, porque ainda tem muito o que fazer, digamos o resultado básico daquilo que eu montei. Por que não o final? Porque tem muitas coisas que eu quero fazer, mas se eu fosse esperar eu terminar tudo, eu acabaria nunca, talvez, fazendo esse vídeo, e eu resolvi fazer um resultado intermediário. Tem aqui minha entrada de energia, onde eu ligo o cabo de força padrão. Estou colocando na carenagem aqui o terra, e aqui é um dos pontos que eu ainda preciso melhorar, né? Fazer uma entrada direitinho, né? um conector certo. Saio com o terra, o fase e o neutro, ligo o terra e o neutro, mas o fase eu sigo até o interruptor, e do interruptor eu retorno para ligar ele. Bom, essa ligação do retorno eu também ligo na fonte de 12 volts. Assim como o neutro também está ligado no 12 volts, e assim como o terra também está ligado no 12 volts. Então eu tenho uma ligação tripla aqui que é exatamente a mesma daqui. Eu replico as duas ligações. Falando um pouco sobre a fonte 12 volts, eu tinha optado por uma fonte bem menor, mas no fim, como eu estou incrementando o circuito, eu acabei trocando uma fonte de 2 amperes, 12 volts 2 amperes, por essa que é 12 volts 5 amperes, modelo colmeia. E acabei deixando na colmeia. Eu ia tirar assim como eu tirei esta, mas eu acabei optando por deixar a colmeia. Então lembrando para aqui a fonte 12 volts, para poder ligar os ventiladores e o voltímetro amperímetro. Qual era a ideia inicial? Usar a saída do cooler desta fonte para fazer essa alimentação, já que já é uma alimentação.
Mas em especial, esse cooler tem uma saída de 24 volts. E sendo 24 volts, já não me servia. Eu teria que passar ele também para um regulador de tensão, aí eu poderia usar a saída direta de 24 volts para isso e fazer um regulador de tensão. Por que eu não optei por fazer um regulador de tensão? Nem sei, acho que achei mais inteligente botar uma fontezinha direto, paralela aqui. Me pareceu a melhor saída. Mas um regulador de tensão funcionaria bem também. Aí eu fiz então, liga e desliga. Logo depois, ele sai da fonte de 24 volts, positivo e negativo, entra o regulador de tensão, sai a tensão regulada, que passa pelo voltímetro e amperímetro e vai para os burners de saída. Do outro lado do regulador de tensão, eu tenho o regulador de corrente e o regulador de tensão, que eu substituí os dois trimpotes por dois conectores e aí fiz a conexão ligada neles. Estou com um problema no meu potenciômetro de 1K que não está sensibilizando como eu gostaria, mas isso também é uma regulagem futura. E aqui eu fiz um conjunto de LEDs para que eu possa fazer a ligação. Então, quando eu ligo um LED, quando eu ativo a saída, liga outro LED. Eu ativar a saída porque na saída do voltímetro e perímetro, ao invés de eu ir direto, eu passo por um interruptor, que é uma das coisas que eu sinto falta nas fontes hoje em dia, é eu ter uma saída independente, ou seja, eu consigo definir a tensão e ligo e desligo apenas a saída. Então eu fiz isso numa fonte que eu queria fazer. E tá aí. E aí eu já fiz, como esse gabinete tinha várias saídas de LED, eu já fiz todos os LEDs aqui. Mas eles nem estão ligados, eles estão com os fios soltos aqui, esses fios que estão para cima, eles estão todos soltos. E aqui eu também tenho uma outra saída 12 volts, só que está solta. Eu fiz essa saída, entrada 12 volts, com 3 saídas 12 volts, para poder usar, se eu quiser ligar alguma outra coisa, algum outro sensor. Já deixei pronta a saída 12 volts. E deixei pronto todas as saídas de LED. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um sensor de temperatura que aumente ou diminua a velocidade dos coolers, eu posso muito bem ligar LEDs aqui, indicando como estão esses coolers, já que os LEDs já estão prontos para serem ligados. E é isso. E esse gabinete fininho me trouxe dois problemas. A questão da altura dos transistores com o dissipador. Esse dissipador não existia, né? Essa fonte chaveada, ela nem tinha dissipador, ligava direto na carcaça fina. Eu resolvi botar um dissipador grande ativo e botei o cooler direto nele aqui. Aqui nessa saída eu estou com um sensor de temperatura, nesse diodo de saída aqui. E também já adicionei mais uma plaquinha de alumínio, pequena, mas uma plaquinha de alumínio aqui. Do lado de cá eu adicionei também o cooler apontando para os dois aquecimentos. O segundo problema foram os capacitores. Porque como eu levantei a placa para ela não ficar próxima à carcaça que é de metal, eu tive que dobrar eles, porque eles ultrapassavam a altura. Eu não ia cortar a tampa, então eu fiz uma extensão nos pinos deles. Até ia usar outros, no fim resolvi usar os mesmos, porque são bons capacitores. E fiz eles deitados e resolveu o problema. E aí depois eu tenho várias melhorias que eu pretendo fazer. Então, o sensor de temperatura, pretendo tirar essa chave aqui 110, 220 e jogar ela para um ponto aqui atrás. Então, existem vários pontos aí que dá para melhorar. Até inclusive esse próprio esquema de LEDs aqui, talvez eu refaça, que ficou meio vagabundo demais. Agora vamos botar a tampa e ver como ele fica funcionando. Bom pessoal, então tá aí ele finalizado. Não é o primeiro que eu monto desse tipo. E a vantagem de montar um produto assim é que agora a gente pode ir melhorando ele, né? Botando sensores novos e mudando o que a gente quiser mudar, né? Aqui eu preciso arrumar, ficou um pouquinho torto, né? Então tem que talvez cortar um pouquinho melhor. Botar um adesivo de fundo colorido, né, melhorar os LEDs. Então algumas coisas que preciso ainda fazer. Outra coisa foram os fãs que ficaram muito barulhentos. Então eu preciso realmente colocar o sensor de temperatura para ativar os fãs só quando necessário, né? E não ficar sempre ativos, que eles ficaram muito barulhentos. Mas o tamanho era isso que eu queria.
Então o tamanho, ela é grande, mas ela é estreitinha, então ele permite colocar em cima dela os equipamentos. Ela não ocupa um espaço significativo na bancada e fica numa altura boa, né? Fica numa posição boa de utilizar. Então eu ainda vou evoluir ela com essas pequenas melhorias, mas hoje ela já funciona tranquilamente até 8 amperes, que foi meu teste, 24 volts, sem problema nenhum. Como eu disse, já não é a primeira, eu já fiz uma, nem quis trazer aqui no canal, com o mesmo estilo, montado numa fonte ATX, né? Então também positivo e negativo, tensão, corrente, DC. Basicamente eu tenho um componente tipo esse aqui dentro, botei um voltímetro amperímetro com uma saída e coloquei na frente as duas saídas. Mas ficou meia boca, tanto que eu acabo nem usando ela, fica aqui só de enfeite. Essa é a nossa fonte. Não, precisa melhorar esse acabamento, né? Pintei de fosco, ficou boa a pintura, mas o resto não ficou, preciso melhorar. Era isso e valeu.